A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje começando mais um Prosa de Crente e eu estou muito feliz com mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos proporcionando. Hoje eu estou com um convidado muito especial. Acho que todos os meus convidados é especial, mas cada dia parece que o Senhor está me surpreendendo, né? E glória a Deus por isso. Hoje eu estou aqui com o pastor, co-pastor, né, da sede, e é o pastor Natan, é um pastor que muito abençoado, um pastor que me abençoou muito também na questão de, muitas vezes ele foi instrumento de Deus na palavra, muitas vezes eu fui assim, cultuando ao Senhor, quando ele estava ali no Pioneiros, eu falava, Senhor, hoje eu preciso ouvir tua voz, eu ia lá, e glória a Deus, sempre foi resposta de Deus para a minha vida. E eu fico muito feliz, pastor, pela tua vinda hoje aqui, a ter aceitado, né, o convite. Seja muito bem-vinda. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, eu que me sinto feliz de poder estar aqui. Glória a Deus. E eu disse no começo, assim que cheguei, que é a primeira participação minha em um podcast. E eu sempre fugi disso, né? Fugi, mas sempre tem um primeiro momento. Sim. E eu agradeço a irmã Daiane pelo convite. E eu sei que vai ser um momento especial, me sinto à vontade, porque às vezes quem olha pra gente desinibido no altar, não imagina verdade. que eu fujo de gravação. Eu lembro que eu fugia das rádios, né? Não gostava de rádio e eu acho que isso eu carrego um pouco comigo Sim. ainda. Sou um pouco meio inimigo dos holofortes, das câmeras, né? Mas é um prazer estar aqui. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz. E aproveitando aqui que nós estamos começando, curta, comenta, compartilha, envie para mais uma pessoa. Pastor, eu também confesso que eu sou bem envergonhada, não parece? Então, Não parece, mas eu Tamo chego a arrancar junto. as cutículas, sabe, do canto, assim. Mas o Senhor vem nos dando graça e vem nos capacitando, vamos, né, alcançando pessoas, que esse é o intuito do canal, alcançar vidas, independente, né, da denominação, alcançar pessoas crentes e não crentes. O papo é de crente. Quem assiste o canal é porque sabe que o assunto vai ser testemunho, vai edificar a vida. Então, nós já tivemos grandes testemunhos de pessoas que foi alcançada, principalmente no tema de cura e também ali na questão quando a gente abordou a depressão, né? Como que foi assim abrangente para muitas pessoas. Eu fico muito feliz porque o canal está conseguindo alcançar vidas e ajudar vidas, que é esse intuito. Claro. Pastor, eu já quero começar aproveitando aqui o tempo, porque o tempo é dinheiro, né? Igual fala. Voa, o tempo voa. Então, aproveitando que o pastor tirou esse dia, né, e esse tempo para estar aqui, eu quero aproveitar, pastor, sempre o senhor já nasceu num lar cristão, o senhor já veio de berço, como que foi o teu encontro com Jesus? Como que foi? Então, é uma pergunta bastante interessante, porque eu sempre pontuo isso em algumas oportunidades que a gente tem, Daiane. Eu nasci já conhecendo o Evangelho. Meu pai já era obreiro, né? Já atuava como presbítero na época. Sim. Nós somos em 4 irmãos, né? Até então, eu venho nascer num lar cristão. Porém, devido a algumas escolhas, né? Eu digo sempre, minha mãe foi uma mulher que não soube lidar muito com essa questão de fidelidade, de ser de Deus, ser crente. Então a gente teve um grande prejuízo familiar, que foi a separação. Então, minha mãe, de verdade, ela se doou um pouco aos desejos, às suas vontades, e com isso a família foi dividida. E então, naquele período, mesmo conhecendo o Evangelho, meu pai sempre manteve uma conduta ilibada, como cristão, como servo de Deus, né? E minha mãe foi viver a vida dela, então houve essa divisão. Nessa divisão, a gente era conhecedor, porém, como sempre diz, né, filho de crente Não é crente, não é né? crente. Mais Mas ele foi ensinado, né? Sim. A ideia é essa, a gente foi ensinado, né? Então esse ensinamento ficou. E após essa divisão, porque uma família, quando se divide, Sim. ela causa traumas e prejuízos, às vezes irreparáveis. E a gente teve esse prejuízo grande na questão conduta familiar. Então, muito cedo, eu conheci as ruas, né? Após a separação. Então, o que eu tinha de crente estava no meu coração. Sim. O que eu conheci do Evangelho ficava dentro de mim. Porém, eu aos 10 anos, eu era
era praticamente um adepto das ruas, mas não como um menino mau, né? Então o evangelho estava em mim de alguma forma escondido, né? Mas eu acabei vivendo até os meus 16 anos. Então era aquele negócio, eu ia um pouquinho, saía. Eu ia até os 17 e voltava. E até com o tempo. Renunciar era difícil. É porque eu não tinha tido aquele encontro, né? E uma família separada, então as ruas para mim me deu oportunidade muitas oportunidades boas, mas ruins também. Mas eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa até para errar. Eu pensava até para errar, porque se você não pensar para errar, dependendo do erro, ele É se verdade. torna fatal, né? É fatal. Mas eu não nasci realmente dentro de um lar que era cristão, que depois acabou se dividindo e não se tornando na totalidade um lar cristão, Sim. né? Apenas o pai permaneceu firme com Jesus até o dia de hoje. E você conheceu, daí conseguiu voltar com que período? Então, e crescendo nas ruas, aí veio os 10, os 11, os 12, com 16 para 17 anos eu estava completamente desviado, mesmo longe, distante. Aí já estava frequentando bar, já estava me sentindo Um do mundo um do mesmo. mundo mesmo ali, só que tinha um negócio interessante. Eu sempre digo isso quando eu estou em alguma palestra para jovens, né? Sempre há um sensor dentro da gente que aciona e diz: o que Sim. você está fazendo aí? Do tipo assim, eu estava errado, mas eu tinha um certo medo, um temor. E eu sabia que eu estava no lugar errado, não era para mim aquilo. E me lembro uma vez, com 17 anos, eu estava num bar jogando, e nisso vem uma moça, né? Como todo lugar tem Sim. as oportunidades. E me convidou para sair. E eu, mais do que nunca, Bora. tô dentro. Aham. Só que era uma espécie de uma casinha, porque ela viu que eu tinha dinheiro, Meu Deus. que eu estava pagando, e estava bancando Sim, ali aham. o momento. Ela E estava te observando. me já. observando, né? E aí quando ela me chamou, me levou para um escuro e disse: me espera aqui que eu só vou ali em casa trocar de roupa para a gente sair. Mas quando ela foi, ela chamou mais pessoas. Só que quando eu estava ali, eu senti um calafrio. E eu sabia dentro de mim que algo estava ruim. E nisso havia uma senhora que me conhecia na frente e me chamou. Falou: o que você está fazendo aí? E eu respondi, falei: Dona Maria, tal. Não, não, vem aqui, vem aqui. Insistiu, insistiu. E me levou para a casa Sim. dela. E conversa, e toma um café. E nisso, a casa era de madeira, tinha umas frestas. E eu percebi quando chegou aqueles 3 homens armados, perguntando: cadê o menino, cadê o rapaz, cadê o rapaz? E de fato ali foi um livramento, era Deus. algo maldoso da parte dela. Então aquilo ali despertou em mim um sentimento. Eu disse: eu não posso continuar assim. Mas mesmo sabendo dessa pressão que eu sofri ali, eu fui voltar para Jesus mesmo decididamente dos 17 para 18 anos, quando veio uma equipe de missionários do Paraguai. Tem um mistério do É um Paraguai, mistério, né? Veio uma equipe de lá e essa equipe veio um irmão que vive até hoje, chamado irmão Ivo. Ele insistiu comigo, ele me encontrou no domingo pela manhã e disse: olha, hoje você vai no culto comigo. E eu não queria ir. Sim. E eu fiz de tudo para não ir. Falei: não, eu vou não, irmão Ivo, desculpa, eu gosto do senhor, mas eu não vou para a igreja. Eles: não, você vai ser um dia especial, uma noite maravilhosa. Aí eu falei: não, mas eu nem sapato tenho. Aí na hora ele falou assim: não, eu te dou o sapato. Glória a Deus. E eu dizia para ele assim, eu fui inventando coisas, né? Não, mas eu não tenho carro, se eu moro longe. Naquela época, você entendeu? Eu morava lá no Interlagos. Eu dizia: longe, eu não quero voltar. Na verdade, eu não queria, porque uma pessoa distante de Deus, Sim. ela se torna fria por dentro, precisa de alguém realmente chegar junto, né? Mas ele foi tão insistente, pegou eu num carro, um Corcelzinho 1, me levou lá na casa, me esperou tomar banho, me colocou no carro, e eu vim com um pensamento: eu vou chegar no culto, vou sentar no primeiro banco perto da porta. Quando o culto começar, eu vou embora, eu não vou ficar. Já era malandro, né? Já maliciei tudo. Quando eu cheguei naquele lugar, eu lembro que ele me colocou no último banco da parede. Sim. E falou para mim assim: você senta aqui. Quando eu sentei, ele sentou do meu lado e me fechou. A igreja encheu de gente e eu não pude sair mais. Só que aí aconteceu um negócio fantástico. Chegou uns músicos, né? E um deles tinha uma harpa. Sim. E quando eu vi a harpa, eu lembrei do que eu aprendia. Avivou. Aí eu lembrei de Davi, Sim. lembrei dos hinos. E eu disse: eu vou ficar só para ouvir esse instrumento.
E o pastor que pregava inclusive na língua Sim. própria dele, né? Uhum. Traduziam, e ele olhou para mim lá no último banco e Deus falou comigo. Glória a Deus. E ali eu vim para Jesus com toda a minha vida. Glória a Deus. E estou até hoje. Eita Deus. Agora já pegando esse gancho Sim. que Jesus falou contigo, né? E usando um instrumento, eu estive num culto, e no culto eu me lembro um testemunho que você contou no púlpito, referente a uma chave que virava no teu ministério, né? Porque quem vê, é o pastor, né? Claro que desde criança você, né, já sabia que servir ao Senhor seria ter uma chamada também ministerial. Mas quando você entendeu e quando esse irmão chega, né? Você estava pregando, assim, eu estava no culto, eu lembro desse testemunho, você estava pregando num congresso grande, e chega uma pessoa e te toca e fala, a partir de hoje, vira uma chave no teu ministério. Mas quando virou a chave, não foi imediatamente, né? Aconteceram quanto tempo depois, quando você viu essa chave virar? Porque tem muitas pessoas que recebem a promessa e ela acha que no outro dia vai acontecer algo. E às vezes continua a mesma coisa, ainda tem o tempo de Deus, Deus libera a palavra, mas ainda tem que esperar ali as coisas acontecerem no tempo certo, né? Então, eu tive, nesse sentido, foram duas experiências, né? A primeira, porque assim, até então eu sempre fui cantor. Uhum. Eu amo até hoje, gosto. Sim. Não trago como a bagagem de frente mais, né? Mas eu sempre fui cantor, eu comecei cantando. Eu fui cantor, fui compositor, gosto disso até hoje, né? Sou um... Até falei para ele trazer o violão, mas não trouxe. Não, tem um rosa aqui, né? Tem um rosa todo desafinado que eu não toco. Tentei tocar, mas não tô falando. Jesus, derrama dom. Dá um dom, né? Então a ideia do louvor, eu amava isso, era uma dupla, Sim. né? A gente tinha uma dupla, a dupla chamava Dantas e Natan. Começou como Novo Alvorecer. Olha que bacana. Então a gente foi um processo. Esse era meu mundo. Então eu achava que eu ia fazer sucesso. Vem muita coisa na cabeça da gente. E a gente vai tendo que Vender filtrar CD, isso. Né? E essa era a vida. Mas eu tinha um negócio comigo que era muito bonito, que eu nunca fui uma pessoa avarenta, em sentido de nada. Como a gente vem muito de baixo, eu aprendi a ter nada, aprendi a ter o suficiente. Então, nunca fui assim muito dado a querer, né? Mas eu estava num culto cantando em Joinville e havia um pastor do Recife. Eu não me lembro o nome, não consegui. E aquele pastor, de alguma forma, despertou no meu consciente que esse é o sentido, né? De que alguma coisa virou. E me fez entender que eu tinha uma chamada muito maior do que o que eu estava fazendo. Eu lá na porta, já pronto para vender os CDs, e ele olhou e foi muito forte. Ele disse assim, olha, eu vejo um rebanho. Eita, glória. Isso me toca, porque assim, era algo muito longe. Sim. E eu falei, um rebanho. E, sabe quando algo não soa com a tua... Sim, com a tua com o realidade, teu projeto, né? com a realidade. E ele diz, eu vejo um rebanho. E Deus manda te dizer que você será sustentado por esse rebanho. Meu Deus. E Deus cuidará de você. E foi numa viagem que realmente eu tinha levado comigo uma mala de CD. Sim. E havia uma carteira de trabalho. E eu estava com vontade, já no meu coração, disse, eu vou chegar de viagem e eu vou me empregar. Porque estava difícil manter aquilo. Sim. E justo naquela viagem o ladrão cortou o vidro do Monza que eu tinha e levou a mala com a carteira de trabalho. E eu nunca mais tive carteira de trabalho na minha vida. Nunca mais. Você quer mais resposta que isso? Mais resposta. Eu vim de lá com uma promessa que Deus ia preparar um rebanho. Ai. E sem carteira de trabalho. E eu vou dizer, até hoje, daquele tempo, nunca mais eu assinei uma carteira. Glória a Deus. E Deus cuidou. E Deus cuidou. E essa questão do tempo, Daiane, é muito especial, porque nós estamos acostumados no cromos da gente. O problema nosso é o nosso horário. E Deus, Ele não está nem aí com o nosso horário. Ele não se move por isso. Sim. Eu sempre costumo dizer que o tempo de Deus é o tempo
que rege o mundo. Deus não rege o mundo pelo cromos, é pelo tempo dele, que nós conhecemos como Kairos. Dentro desse tempo de Deus, ele vai nos ajustando ao que ele quer. E não adianta, pode, como diz o meu pai, pode espernear, pode gritar, pode chorar, pode lamentar. A gente vai nessa birra até chegar onde ele quer. E uma das coisas interessantes é que a minha chamada não foi uma chamada assim, explosiva, de um glamour. Não, pelo contrário, eu me escondia disso. Eu não queria. Eu fugia disso. De alguma forma eu tentava me esconder. Eu sempre digo isso, eu congreguei uma vida toda numa congregação, né? Não nasci, eu sempre digo isso, eu venho de um berço, de um ministério, que meu pai é pastor até o dia de hoje, do qual eu tenho muito respeito por esse ministério, por essa igreja, pela família, pelo meu pai, que é a igreja Templo de Deus, uma igreja maravilhosa, uma igreja sadia, uma igreja que não é fruto de divisão. Então é a igreja que eu tenho como criança, que tem uma base, né? Mas a minha formação ministerial, eu comecei a congregar na Assembleia de Deus recém-casado, e eu era cru, assim, de uma formação ministerial, e ali Deus me formou, Deus me gerou dentro da Assembleia de Deus, do qual eu amo também, e tenho o maior carinho, o maior respeito pelo ministério, pela igreja e por todos que contribuíram. Mas era uma coisa que eu fugia, eu era músico na igreja, eu sempre fui músico. Então eu vinha das minhas viagens, eu ia direto para uma guitarra tocar. Eu não tinha problema de querer ser ou estar à frente, três né? coisas que eu nunca briguei, Daiane, nunca briguei. Eu não brigava por oportunidade. Aliás, eu não era nem muito visto para isso. Quando alguém me via, o Natan vai cantar um hino, e a gente ia cantar. Então eu tinha sonho. Ministerialmente eu tinha um sonho, e não era ser pastor. Por incrível que pareça, se eu conto isso, as pessoas até falam, esse era teu sonho? Era. Eu tinha um desejo enorme de colher oferta no culto. Capaz! Nossa, mas isso eu não imaginava. Achei que você ia falar, não. Pasme. E eu nunca tive oportunidade para isso. Passar salva. Nunca. Nunca me convidaram na congregação que eu congreguei para colher uma oferta, para fazer uma segunda leitura, para abrir um culto. Era cantar? Eu cantava. É como se eu só tinha essa função, mas Deus não estava permitindo isso. É quando Deus não quer que te vejam. Eu dizia, poxa, mas podia me convidar para ajudar, para servir. Eu posso mais, né? Portaria, eu até me contentaria com qualquer, que são todos nobres, né? Desde do porteiro, é uma função nobre, colher oferta, eu trato isso com muito respeito, como estar no altar ministrando. Para mim, esse equilíbrio é fantástico. Mas Deus não fez isso. Então, como que surgiu? Aí que vem o virar. Eu estou numa viagem missionária para a Argentina, da Argentina para o Chile. Nessa viagem, eu venho meu pastor fazer a comunicação interna, que é essa uma. Pastor, eu estou saindo, eu preciso ir em tal lugar, tem a sua bênção. Quando eu falo para ele que eu ia para a Argentina, ele começou a chorar e disse, eu vou com você. Mas eu não queria que ninguém fosse, porque eu não queria que ninguém me visse pregando, eu não queria que ninguém me visse orando pelos enfermos, expulsando os demônios, eu não queria isso, eu queria uma coisa neutra, eu e Deus. Mas Deus estava preparando alguém para ir para ver. Quando ele viaja comigo e nós retornamos de lá, eu era cantor toda a vida, nunca tive problema de querer ter degraus a mais ou consagrações a mais. Quando nós íamos voltar do Chile, ele ligou para a esposa e disse, avisa a igreja que eu estou levando um pregador do Chile para pregar domingo à noite. E esse pregador era eu, o próprio membro da congregação. E nós chegamos naquele domingo, foi para mim inesquecível, porque a igreja estava super, hiper lotada. E ali eu comecei, ali Deus desencadeou. Quando eu preguei pela primeira vez, aí despertou no coração o desejo de querer o ministério. Eu lembrei da profecia de Joinville, lembrei da profecia que Deus usou o meu pai para falar comigo numa vigília, que eu estava participando, ele sempre fazia, eu ia lá como família, e Deus deu uma visão para ele que descia um anjo e colocava uma divisa no meu braço direito. Mas eu tinha uma outra divisa, mas ele não tirou a divisa que eu tinha, ele colocou embaixo. E aí Deus usou a boca do meu pai também e disse, Deus está te dando um ministério muito mais poderoso do que aquele que ele já te deu. Meu Deus.
e eu tomei aquilo com muita força e as coisas foram acontecendo. Naturalmente. Quando o pastor que me pastoreava naquele Uhum. período, o pastor Severiano, ele me viu, ele divulgou a Cascavel. E aí começou os convites, o que eu não queria, o que eu temia veio. Então, poucos Aí dias você saiu depois, da caverna. saí. Aí veio o presbitério, daí Uhum. veio a consagração evangelista, e chegamos à primeira igreja, que foi o Pioneiros Catarinenses, cumprindo na íntegra Glória a o que Deus. foi dito por aquele homem de Deus que estava lá em Joinville. Enfim, no nosso tempo, mas o tempo de Deus vem. Esse eu termino aqui e digo assim, ó, quando a promessa e o tempo se encontram, mas o tempo de quem? De Deus. Uhum. Quando se encontra, não tem para Não ninguém. tem como. Não tem. Agindo Deus, né? Quem impedirá? É literalmente isso. E o tempo, igual o pastor falou aqui, o tempo é como é importante nós entendermos que o descansar no Senhor, como é difícil, né? Estamos vivendo num tempo que os crentes não sabem descansar, né? E eu falo por mim, eu tenho hora que eu tenho que pregar para mim mesmo, né? Na dificuldade eu falo, Jesus, me ensina a descansar, na tua palavra diz, né? Lançai sobre as nossas ansiedades, mas é difícil. Nós estamos vivendo num tempo que tudo cobra de todos os lados, então entender os tempos do Senhor e saber que Ele está no controle de tudo é quase é um exercício diário, né? Muito diário. A paciência, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia, Dani, de que a realidade não vai mudar. Uhum. E em cada realidade que Deus te colocar, e que Deus colocar a vida da gente, eu sempre vou dizer isso, em todas as realidades terá desafio. Uhum. Tem desafio para quem lida com 10%, para quem lida com 20%, para quem lida com 50%, para quem lida com 100%, ou quem lida com 1000%. Sim. Em todas as áreas teremos desafios. Quanto mais Deus te dá, mais será cobrado. Então não adianta pensar que eu, às vezes, hoje, eu penso lá atrás, eu digo sim, em toda a trajetória, por que Deus me forjou, Uhum. que Deus me fez vir de lá para cá. Eu sempre digo, uma coisa que eu deixo muito claro, quando eu tenho a oportunidade de dizer, a gente não precisa brigar pela oportunidade, Uhum. ela nos alcança. Eita. Nunca brigue por Fala oportunidade, Deus! viu? Não brigue. Sabe aquela coisa maravilhosa? A Bíblia aconselha que você tem que considerar o teu irmão Sim. superior Uhum. a você mesmo, a mim mesmo. Então, assim, nunca se diminua, Uhum. porque eu tenho que acreditar naquilo que Deus me deu. E valorizar sempre o que Deus está dando ao outro também. E isso é muito bonito, Na né? disputa, né? Eu sempre digo que nas minhas experiências, as poucas que Deus me deu, mas são especiais demais para mim, em tudo assim, a oportunidade ela é algo tão natural de Deus, primeiro, porque a obra ela é de Deus. Uhum. E outra coisa, Daiane, eu não fui chamado para todo mundo. Uhum. Você também não. Verdade. A gente é Uns chamado vai. para pessoas, e quais É. são elas? Deus vai te direcionando. Somos chamados por um tempo. Uhum. Eita. E Deus usa o homem e usa o homem de tempo em tempo. Uhum. E eu sempre digo, eu vou me contentar se não for eu a pessoa indicada para aquilo. Mas eu vou ficar feliz quando Deus me usa para alguém e ele corresponde, porque é aquilo ali, tem que ser assim. Propósito. Então eu sempre, como itinerante, que eu fui muitos anos, e continuo acendendo no meu coração arde essa chama de não da itinerância em si, mas isso ficou para trás. Uhum. Mas eu tenho muito carinho. Um dia alguém veio congregar comigo e disse assim, bom, pastor, eu vou congregar com o senhor já foi itinerante, então o senhor sabe que como é que é a vida, o senhor vai me ajudar. Primeiro eu falei assim, eu vou lhe ajudar se você me responder uma pergunta. Uhum. Você é um itinerante responsável ou irresponsável? Sim. E ele Porque falou, existe o itinerante responsável, que é aquele que sabe entrar, sabe sair, tem igreja, tem pastor, tem conduta. E não é aquele tipo de itinerante, que eu nunca fui assim, Sim. de ficar forçando portas. Do tipo, ó, liga aqui, vai para ali, Tô indo marcar pra lá. lá, ajeita, né? Não, Uhum. a obra é de Deus. Se Deus te aperfeiçoou para alguma coisa dentro do reino, ele vai te conduzir você naquilo que É precisa. verdade. Uhum. Eu me lembro que, até por hoje eu tenho o costume de fazer isso, isso é um particular meu. Eu levanto pela manhã e digo, Deus, aonde me cabe hoje? Eita Essa é a Deus. pergunta. Aonde que eu me cabe? Se me couber,
e o Senhor quiser me usar, eu estou pronto. Glória a Deus. Se Ei, não me couber, me prepara para amanhã. meu Deus. Olha que Então, tremenda essa oração. quando as pessoas não convivem, às vezes não Uhum. conhecem a gente, não lhe conhecem, Uhum. não vai entender esse tipo de coisa. Uhum. Porque eu não quero ser atrevido. Eu não quero ser Entrão, né? entrão. Literalmente. Que a gente tem hora que entende que tem pessoas que forçam umas portas que, meu Literalmente. Deus, E o né? que a Bíblia diz? Está aqui. A porta que Deus abre, Eita Deus. ninguém vai fechar. Aleluia. Mas quando Ele fecha, ninguém Ninguém abre. pode abrir. Eu sempre criei nisso. E às vezes nós estamos, na itinerância, eu Uhum. pensava sempre assim, no meu começo de ministério. Às vezes as pessoas lutam pelos grandes eventos, mas Deus te chamou para os grandes, para os pequenos. Sim. Porque para Deus, pequenos aos nossos olhos. Mas. Porque quando eu entendo que Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, eu orava e dizia assim para Deus, Deus, me manda onde ninguém quer ir. Na verdade, era uma oração minha e Deus mandava realmente, né? Chegou um tempo que eu mudei, falei, não, Senhor, me manda onde tem necessidade. Porque eu também não vou ficar orando, né? Só pegando aquilo que... Não, Senhor, estou aqui. E Deus veio, eu sou pregador, eu tive experiência de Itacumbu, a maior penitenciária do Paraguai, sabe? Coisa assim que ficou na minha vida marcado. Mas eu entendo que são para quem Deus me quer e como Deus me quer. E o tempo que está vivendo naquele momento. Naquele momento, né? Então, sou muito agradecido a Deus por entender isso e viver essa itinerância responsável de ir, vir e chegar, conhecer debaixo da bênção, literalmente. de tudo, vi de tudo, mas a Bíblia diz que a gente pode reter o que é bom dentro daquilo que chega para nós, né? Pastor, eu quero que você compartilhe uma... assim, eu não combino nada. Isso aqui realmente, enquanto a gente... muito legal. Enquanto a gente vai conversando, eu também estou aprendendo, também estou ouvindo e sendo edificada. E enquanto nós estávamos aqui conversando, ele falou, no caminho eu lembrei de um testemunho. Eu falei, glória a Deus, agora eu quero que você compartilhe, porque eu não conheço, eu vou ouvir junto com os telespectadores. Então, deixa eu te contar aqui. Primeiro, para que todos saibam, eu sou nascido aqui, tá? Hoje eu tenho 46 anos. Sim. Casado e tenho 2 filhos. Um menino com 13 anos e a minha filha que casou recentemente. Pouco, né? Então, assim, a minha alegria é que as experiências que a gente tem, Daiane, elas são bonitas. Eu gosto de contar de outros também. Eu acho fantástico. Essa é a ideia, não, eu vou contar isso. Não, compartilhar. Sim. A história bonita de alguém também é nobre. É edificante. E entre tantos, assim, eu sempre digo que eu tive o prazer de ser usado por Deus na Argentina, numa viagem que eu tive. Alguns falam viagem missionária, porque você... Não, uma viagem a convite. Na maioria das minhas agendas que eu tenho, até hoje, alguém me encontra. Me encontra. Para isso existe uma acessibilidade. Sim. E eu estava ministrando num culto, e na Argentina é um negócio peculiar, porque o culto começa tipo 8h30, por causa que as pessoas são do campo, e se estende, vai até 11 horas, 11h30. Acabou o culto, eu cansado, tinha ministrado, e veio um irmão do campo e disse, pastor, uns chamavam pastor, outros por educação, eles têm uma cultura de chamar de profeta também, pelo fato de ser um porta-voz da profecia, e disse, o senhor não me faria uma gentileza, e muito, muito, muito educado. Eu disse, qual que seria? O senhor não iria orar lá na minha chácara amanhã? E começou a chorar. E eu disse, irmão, o que aconteceu na sua chácara? Ele disse, eu planto bananas, pastor. E todo mundo vendeu as bananas, menos eu. Meu Deus. E eu tenho alguns pés de banana e eu preciso vender, porque se eu não vender, eu não vou ter sustento, pastor. Eu vou... E os pés de banana começou a cair, que o cacho vai pesando e o pé quebra. E aí eu disse, me espera amanhã. Ele falou, não, eu venho te buscar. Então eu vou. Quando foi 8h ele veio me buscar. Às 9h estávamos na chácara dele. E ele disse para mim, o senhor vai orar daqui? E quando eu falei, vamos orar daqui. Eu vi que dava para ver assim, um pouco da bananeira. Eu achei que era uns 50 pés de banana. Mas não, ele tinha 300 pés de banana plantado. Era um pouco... Era grande. Era grande.
E eu estendi as mãos para orar pelas bananas. E Deus falou comigo: não, você não vai orar daqui. Meu. Só que para mim foi difícil, porque até então, pela minha limitação que eu tinha Uhum. com desgaste no fêmur, Uhum. eu disse: Senhor, como é que eu vou andar ali? E o Senhor disse: você vai andar lá. E Deus me fez encher 6 litros de água, de 2 litros, água, Meu Deus. e furar o bico. E Deus falava no meu coração: e você vai andar carreira por carreira do bananal. Meu Deus. E vai orar pé a pé. Nossa. Primeiro que eu já pensei que o tamanho da oração. É, a maneira, A né? maneira. E eu E falei, ainda o peso, né? aí E o a irmão foi acessi- comigo e levou 2 filhos, então cada um levou Levou 2 tanto. litros de Aham. água. Então a gente repartiu. Uhum. E eu falei, irmão, o senhor vai comigo? Ele disse, vou, pastor, vou contigo. E na hora eu senti um calor nos meus coxos femoral, como que Deus dizendo, eu vou te dar força para você fazer isso. Fazer isso. E eu cheguei na primeira carreira e disse, Senhor, não é para mim isso. Uhum. Mas sabe quando te dá uma coragem além da que você tem? Que eu entendo biblicamente quando eu leio a história de Josué, pisa na água, Uhum. manda o sacerdote tocar a planta dos pés, quando eles Sim. tocar. E eu disse, Senhor, mas por que e para quê? E a resposta vinha na mente. Não precisa questionar, só faça. Só faz. Meu Deus. E eu comecei a cantar e entrei orando. A oração era uma só: Senhor, em nome de Jesus, vai vender. Vai Eita. vender. E eu fui. Uma hora Acho que depois. você vai lá no meu sítio que eu tô... Mas lembra que eu te falei que existem casos específicos? Não é uma regra, seria bom, né? Seria bom. Seria bom se a gente pudesse viver essa regra. E uma hora depois nós saímos do Bananal e eu estava pingando suor. Meu Deus. E acabamos a oração, eu fui para casa Uhum. muito cansado, ministrei a noite e vim embora. Acabou para mim aquilo ali. Sim. Tá certo, dever cumprido, Deus. 6 meses depois eu volto na cidade pregar. Quem me busca na aduana? Eita. O irmão da Das chácara, bananas. sorrindo, feliz. Eu vi que ele tinha um outro carro. E me abraçou e disse, eu pedi ao pastor para vir te buscar, Meu que eu Deus. precisava lhe agradecer. E assim daí, no outro dia ele contou para mim. No outro dia eu vim embora às 6 da manhã. Uhum. No outro dia chegou uma carreta buzinando na frente da chácara dele Meu Deus. e disse, aqui tem banana para vender. E ele disse, tem. E ele falou, pastor, comprou as bananas que estavam nos pés e as que estavam quebradas. Meu Deus. Ele Levou levou tudo, não deixou nada e pagou o preço que era justo, mais do que os outros, porque quem vendeu primeiro Sim, daí acabou. não teve como, e como só ele tinha, o cara pagou um preço e levou uma carreta de banana para Buenos Aires. E ele falou assim, pastor, nunca mais eu me esqueço disso. E eu voltei com um sentimento de gratidão, dizendo, Deus, era para aquele momento especificamente. Isso me marcou muito. E Deus respondeu dentro da minha consciência uma pergunta que eu tinha de muitos anos. Deus nos ouve? Claro que ouve. Em todo o tempo. Deus sempre vai nos ouvir. Agora, existem propósitos que Deus nos ouve, mas não responde. Até que chegue o momento. Eu penso que naquele dia eu orei e ele já sabia que ia fazer, mas precisava para que aquele homem pudesse ter uma fé mais alicerçada em Deus para aquele momento. E eu conto isso e até hoje conta-se a história pela região. De vez em quando ele me manda mensagem. Nunca mais esqueceu. Glória a Eu Deus. carrego isso comigo como um triunfo, porque Deus podia usar alguém com pernas boas, não podia. E foi edificação para a tua vida também, porque Deus Pra minha operou vida. naquele momento até o milagre, né, te sustentou Acontecer. ali. Mas eu questionei, eu falei, Deus, por que o senhor não trouxe alguém que tenha pernas boas para andar? E esse questionamento teve uma resposta, Daiane. Quando eu estava na meio de cirurgia para colocar a prótese de quadril, e eu dizia, Senhor, eu vou sair dessa, porque tinha 70% de chance de dar errado. Sim. E eu ouvi a voz de Deus falando dentro do meu coração, lembra do bananal? Meu Deus, que coisa linda. Meu Jesus. Então, Você foi obediente. Então Deus, o que levaria 40 dias para mim me recuperar, em 25 dias eu estava andando e pregando. Glória a Deus. E eu sempre digo, melhor é obedecer sempre. E é Deus que vai fazer, né? A gente simplesmente, eu aprendi isso no último, com um pastor que esteve aqui conosco, a gente é apenas o cano. Glória a Deus. Que a água passa. Que a água passa. E estamos aqui para servir o Senhor. Glória a Deus. Eu queria que é um testemunho que
basicamente, assim, quem oferta não gosta de ser mensurado, né? Que, ofertou e tal. E a gente não faz isso nem para honra, nem para glória, não é isso. Mas foi um testemunho que me impactou e eu Vou fiquei contar. gravada aqui no meu coração. E aí eu falei, eu vou pedir para o pastor testemunhar aqui junto, porque é uma coisa que me impactou, porque assim, às vezes nós oramos tanto por aquela bênção e Deus nos usa para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E ali ainda, né, não dá nem para a gente sair frustrado, não dá nem para a gente, dá. né? Então conta esse testemunho aí, pastor. Então vamos lá. Da bênção compartilhada. Eu sempre tive carro, né? Só que os meus carros eram carros assim, eu digo que eram carros ungidos por Deus porque não dava problema, mas Sim. não eram carros que alguém desejava fazer uma viagem longa. Sim. E eu acabei tendo que desfazer dos últimos que eu tive, e eu estava sem um automóvel. Eu dizia para Deus, Deus, eu não tenho, né? Mas havia uma profecia que alguém ia me abençoar nesse sentido. Deus, aquela ideia, né? Olha, eu vejo alguém entregando uma chave de um carro. Tem gente que não crê muito nisso. Eu sei creio. Eu também creio, porque existem princípios que tem gente que faz disso um mecanismo. Sim, que é tudo, toda hora, O problema né? é deles, né? Mas aconteceu comigo, né? E eu estava num culto e esse irmão vive, tá até entre nós, inclusive, né? Não vou dizer o nome, questão de ética. Mas ele me procurou no final de um culto e falou assim, olha, Deus mandou te dar um presente. E eu disse, amém, meu irmão, recebo. Só que esse presente está em Curitiba. Mas você vai nesse endereço e eu estou te dando um carro que eu tenho lá. Era uma Royales 98, né? Então nós estávamos em 2000 e pouco, então Eita glória. Poucos anos ali. Esse carro está completamente reformado. É um carro do meu uso, um carro completo, porque ele só comprava carros completos, né? E você pode ir lá e a bênção é tua e eu vou pagar a transferência. O que tiver que pagar eu pago. Eu quero que você pegue o carro rodando. E eu disse, então tá bom. Agradeci, choramos junto. E eu tinha uma agenda, uma viagem para Curitiba. Já fui de ônibus, falei, tô dentro, cheguei. Não vi a hora de acabar as agendas, que eu queria o carro. E aí fui na casa sonhando com o carro já. Fui aonde estava o carro, ele estava lá, funcionou. O rapaz me entregou o carro, mas eu resolvi passar na casa de um amigo para compartilhar a benção. E aí eu tô lá, conversamos. Feliz, né? Feliz da vida. Quando foi pela manhã que eu acordei, Deus falou dentro de mim, o carro é dele. Aí eu falei assim, ai, gente, sabe quando a voz... Não é não, Senhor, não ouvi. Eu falei, não, mas não pode. E eu já comecei a ficar triste, porque a gente fica triste. Se alguém falar para mim que você fica... No começo não fica, Daiane. E eu disse, Senhor, como assim dele? É para ele o carro. Eu só vim trazer, só. Meu Deus. E aí amanhã acabou para mim, sabe? Aí o irmão até me levantou, você tá bem? Eu falei, tô bem, meu irmão, tá tudo bem. Vai ficar bem. Aí na hora de ir embora, eu chamei ele e falei, ó, esse carro aqui é seu. Meu Deus. Eu vim trazer para você, Deus mandou deixar aqui. Não, mas eu falei, irmão, esquece, não estou falando de pagar. Não, mas eu vou te dar uma oferta, irmão. Esquece. Eu estou lhe dando. Agora, se você quiser pegar o carro e fazer o que você quiser, aí o problema é seu. Amém. Recebe. Se você quiser, amanhã ou depois, falar, eu vou te dar um presente, você fala o que você quiser, mas eu estou fazendo o que está aqui dentro. Sim. Entreguei o carro para ele, peguei o ônibus e vim embora. Vim para casa. Murcho, mas eu vou te dizer que 2 dias depois saiu do meu coração. Eu não tinha mais carro. Meu Deus. Zerou. E as coisas foram acontecendo. Por quê, Daiane? Porque aquela semente que automaticamente não era nada, gerou na minha vida 5 anos depois um resultado. Glória a Deus. 5 anos depois. Gente, olha isso. Eu estava na Argentina pregando. Bem no ano que a minha filha ia fazer 15 anos. Sim. Gerou isso, né? E Deus usou o cara mais rico da cidade lá na época. Me chamou na casa dele e falou assim, ó, Deus me mandou lhe dar uma oferta. Me deu um envelope, coloquei no bolso e fui olhar depois do culto. E quando eu olhei, tinha $10.000. Meu Deus.
Eu nunca tinha ganhado nem As verdinhas. 10 mil dólares, que o dólar estava bem alto, estava Sim. na época quase 5, Aham. e eu cheguei, troquei o dinheiro, e eu cheguei em casa com quase 56 mil reais. Glória a Deus. Aí eu falei para o senhor, e agora? O senhor falou, vai lá e compra o carro. Meu Deus. Quando eu comprei o carro, aí o Espírito Santo me lembrou, Deus não fica devendo nada para ninguém, Meu Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. nada. Meu Então, Jesus. assim, quando as pessoas veem a gente hoje, o pastor tem um carro, tá um carro bom, mas o processo de tudo isso aí. Eu Nossa. sempre vou dizer uma coisa para que fique gravado no coração de alguém. Nunca julgue alguém quando você vê alguém desfrutando de uma bênção. Senta com ela primeiro Glória a Deus. e procura saber o que ela viveu. Quantas pedaladas, quantas caminhadas. Eu digo para as Quantas pessoas, renúncias, né? quantas renúncias ainda. Eu cansei de dizer isso aqui, da gente cantar nas igrejas aqui em Cascavel e ir de a pé e voltar a pé. Às vezes eu e meu companheiro ia na bicicleta, ele pedalando e eu na garupa. Meu Deus. E era assim. E eu só tenho gratidão a Deus, porque meu coração, eu não me apego. Eu Sim. cuido das coisas que Deus dá, mas não me apego. E eu sempre digo que o que eu carrego comigo é um sentimento de gratidão. E eu respondo hoje. E eu vou orar hoje, dizendo, Deus, me dê força para poder aguentar amanhã. E amanhã, e amanhã, e amanhã. Eu de glória em glória. De né? glória em glória. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pelo processo, amigos, pessoas que hoje nos vê, não tem o sentimento de querer nada daquilo que Deus não queira para mim. E obedeço. Se Deus teve outras experiências, né, que talvez nos cultos por aí as pessoas vão me ouvir contando, várias, mas tem algumas coisas que marcam. E tudo que você faz dentro de uma liberdade que Deus dá, Deus está te esperando lá na frente para te recompensar daquilo ali. Glória a Pode ter Deus. certeza do que eu estou dizendo. Ninguém perde por investir. No Ninguém reino, perde, né? nunca. Meu Deus. E é aquilo que você falou, né, pastor? É aquilo que o senhor falou. Deus não deve nada para ninguém. E assim, a gente, claro que, igual você falou, ficou 2 dias ali murcho, mas tirou do coração. E Deus arranca, né? Arranca. Literalmente, Deus vai lá e trabalha no coração pra gente não... Imagina como foi para Abraão saber que Deus pediu filho. Era um teste. E às vezes Deus testa a gente. Meu Deus. Quantas pessoas que Deus testa num culto, às vezes, faz isso, ele não faz, ele endurece. E perde muitas coisas, porque aquele teste, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E eu sempre vou dizer, não tem nada melhor do que a nossa vida. É Né? verdade. A nossa vida é o que temos por precioso e o que Deus nos dá. De privilégio, né? E conservar isso com alegria, né? Que é a nossa maior dádiva. É verdade. Pastor, eu quero que o senhor traga uma mensagem de Deus aí para quem está nos assistindo, para quem está no... O pastor Como diz o pastor Natan... que veio dos Estados Unidos, Uau! O pastor Natan é um pregador nato. E, assim, Deus tem uma forma tremenda de usar ele nesse ministério. Eu falo, assim, que é um dom maravilhoso. Porque quando ele prega, e eu agora estou falando como ovelha, quando o senhor prega, abre-se um leque, assim, parece que nós entramos na história, sabe? Entra junto. Entra junto na história. No começo do ano ele pregou sobre os poços. E aquilo, o ano inteiro, eu ouvia, e algumas dificuldades durante o ano, vinha a mensagem, porque ele trouxe a mensagem assim, larga o poço, né? Deus tem algo ali na frente, larga o poço. E às vezes a gente fica ali parado no poço, questionando por que não deu certo, ou muitas vezes, Senhor, como está difícil, a pessoa quer o poço, a pessoa quer tudo que eu cavei, eu tirei, eu cheguei até aqui, agora vem outro e vai beber da água limpa, e vem a mensagem que o pastor pregou, larga o poço. Deus tem... Pois é. Deus tem coisas maiores para você. Nos apegamos, Deus, né, Daiane, a coisas e apegamos. Deus quer nos desgrudar daquilo. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava no meu coração um salmo. E esse salmo eu tenho comigo como... Tenho para mim, ele é meu salmo, assim, de uma particularidade. É o Salmo 27, verso 4. Quando o salmista Davi, ele não só fala de confiança, mas ele demonstra uma confiança e o anelo que ele tinha, o desejo, o anseio, o amor pelas coisas de Deus. Porque eu sabe o que mais me cansa? O que mais me cansa é você ouvir muito falar e pouca
ação daquilo que se fala. Isso é terrível. É verdade. Então, quando você vê o verso 4, quando ele diz assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor, Uhum. e ele termina dizendo, a buscarei. É como se ele dissesse, Deus, não vou ficar só esperando. Meu Deus. Porque a ideia de que eu pedi, Deus vai fazer, a gente sabe, mas o que eu estou fazendo para que isso seja perpetuado na minha vida? A expressão do salmista, eu anotei umas coisas aqui interessantes, ele fala de estar na presença de Deus até no trajeto da sua busca, porque quando fala de buscar, fala de esforço. Uhum. Uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei. Pedir a Deus, todo mundo pede, Daí, todo dia. Meu Deus. Mas a Bíblia diz que tem uns que pede, mas pede mal e não recebe porque pede mal. Pede mal demais, porque ele não tem nenhuma ação diante E fica daquilo. repetitivo, né? Fica uma coisa meio que monótona, do tipo, Deus vai fazer porque Deus tem que fazer. Não, Davi vai dizer, eu te pedi uma coisa e eu vou buscar. Esse sentido de Davi, apesar das batalhas dele, dos desafios dele, da circunstância, dos erros, de um todo na totalidade, Davi ele tem um foco. O que mais mantém Davi de pé não é os favores de Deus para ele, não é a riqueza, não é a posição que Davi ocupava, mas o que sempre pontuava Davi era a presença de Deus com ele. Glória a Deus. Então, quando a gente percebe isso, o desejo que ele tinha um foco, né? E uma atitude de priorizar Deus de uma forma tão grande que nós temos visto isso aos dias que estamos vivendo se perder. Sim. Alguém diz, eu sou crente em Jesus. Uhum. E a pergunta que eu faço é, como você prioriza Deus? Uhum. Eita Deus. Porque priorizar o Senhor vai além de um culto, Uhum. vai além de 2 cultos, vai além de um domingo. Dá prioridade a Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. Aí ele traz esse compromisso, fala, olha, eu vou te buscar. Atitude ativa, chamamos isso. Ele está ativado com Deus de uma forma tão grande que ele está dizendo, eu não quero só te desejar, eu não quero, eu preciso agir também. Eu vou fazer, vou te buscar, meu Deus. E aí por isso que parece que ele está cravado dentro dele um sentimento de não querer ser, achar que Deus é um empregado dele. Que é assim que as pessoas agem hoje. Como se o céu fosse um service, que a comida está pronta, eu chego lá e escolho o que eu quero comer. Não, essa mensagem eu não quero essa igreja, eu vou para outra, eu vou para outra. E não é isso, eu quero Deus, e o que Deus falar eu aceito, o que Deus tem para mim eu quero. Sabe, está muito vulnerável essa consistência, esse desejo de busca, de ter comunhão. E isso aqui sempre me cativou, porque o que ele queria não era riqueza, o que ele queria não era aplausos, o que ele queria não era holoforte. Hoje nós temos esse meio de comunicação extraordinário que Deus proporcionou para a gente alcançar mais pessoas e talvez que elas conheçam um pouco mais a gente. Mas não era o que fazia Davi. Davi, o que ele mais queria, e ele anela isso, ele diz assim, ó, eu vou buscar. Quer dizer, eu vou lutar, Senhor. Vou lutar com as minhas forças, com o meu sentimento, com a minha forma de ser, que eu possa, olha o que ele quer. Eita. Eu quero estar na tua casa, eu quero morar na tua casa. Eu quero estar com o Senhor todos os dias. Por que ele sabia disso? Porque nessa escolha dele estavam as demais. Quando eu desprezo o átrio de Deus, a maior deficiência da igreja hoje não é a igreja que ora, é a igreja que ama estar no átrio de Deus. Nós estamos brigando para que as pessoas, num certo modo, articulando meios para que as pessoas estejam na igreja. Meu Deus. E está errado. Eu preciso ter prazer de estar na casa do Senhor todos os dias. Não é uma questão de rotina, mas é uma questão de prioridade, de necessidade. Mas é só na igreja que eu encontro com Deus? Não, mas é lá que eu recebo instruções. E existe hoje uma avalanche de gente tentando desmistificar isso, tirar isso da realidade. E Davi tinha isso, porque ele sabia que no ato de Deus, ali você encontra pessoas, ali você ouve pessoas. E gente não foi feito para ficar sozinho. É verdade. Hoje, o isolamento espiritual tem feito
Muita gente fracassada ainda. E eu sempre vou pontuar. Alguém até me apelidou durante o período pelas igrejas que eu passei e que eu passo, porque eu sou muito focado. Se eu perceber que a Daiane, o João, o Pedro, o Tiago não veio no culto na semana, na segunda-feira eu estou ligando. O que O aconteceu que com você? aconteceu? Você está bem? Você está doente? Eita. Está internado? Tô. Vou lá te visitar. Isso aí. Porque eu não aceito que alguém fique uma semana sem vir ao culto. Sim. E por quê? Não, estou meio fraco, vou te ajudar. Uhum. Vou lhe arrastar. Porque eu sei que tem vitória nisso. Sim. Tem resposta de Deus. Então Davi ele vai expressar isso, né? E por que ele queria estar no templo? Para contemplar a beleza do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Porque ele está dizendo dentro dele, nada me satisfaz mais do que estar na tua presença. Glória a Deus. E essa é a nossa guerra. O que de verdade as pessoas querem? Para contribuir com o texto, minha filha me chamou de doido um dia porque eu fiz a festa de 15 anos dela numa quarta-feira. E quarta-feira não é dia de festa. Ela disse, pai, o senhor está... Isso é tudo do contra. Tudo do contra, pai. Quarta-feira ninguém vai vir. Pois eu firmei a palavra e disse, filha, se ninguém vier na tua festa, papai para de pregar o evangelho. Porque a Bíblia diz que se nós priorizarmos Deus, Deus vai olhar para a gente. Aleluia. E ela foi com aquela fé. E eu vou dizer para ti que foi a festa mais linda que eu pude fazer para ela. Glória a Deus. E nenhum dos convidados faltou. Todos foram. Deus foi glorificado porque eu não faltei com nenhum compromisso meu com Deus. Hoje as pessoas trocam a casa de Deus por uma rodada de pizza, trocam a casa de Deus por uma festa, trocam a casa de Deus por muitas coisas. Eu sempre digo para quem eu conheço, você quer faltar no culto sábado? Planta a semana inteira, tenha depósito. Daí você, não, É pastor, eu verdade, vim aí aqui, posso. eu já programei, eu orei, Deus colocou paz no meu coração, que a gente também não pode ser Sim. radical. Mas Davi está nos dando uma lição. Eu te pedi uma coisa, Senhor. Eu coloquei algo aqui, porque João escreveu isso em capítulo 15, verso 4. Permanecei em mim. A ideia é que Deus, ele não poderia falar, estarei convosco todos os dias, a palavra de Jesus. Mas para João, em João ele fala diferente, ó, permaneça em mim, ou seja, eu te trouxe para mim, eu te busquei, eu te resgatei, eu te perdoei, estou te santificando, estou te preparando, estou te moldando, mas permaneça. Você percebe que Jesus está dizendo assim, é com você agora, não é mais comigo. Né? Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Aleluia. Isso aqui não se trata apenas de um templo físico, tá? Mas de viver na presença de Deus nos lugares que se está Deus presente, que se fala da sua palavra. E o resultado disso é que ele vem sobre nós, ele rege a nossa vida mesmo, nas horas difíceis, nas horas de glamour, e parece até que Jeremias sabia disso, porque eu notei que ele escreveu lá no seu capítulo 15, verso 4, de alguma forma, João sabia disso, né? E Jeremias também pronuncia algo muito interessante, porque quando nós falamos no capítulo 29, verso 13, buscar-me-eis. Percebe de novo Deus dizendo, o que você está fazendo? Jeremias escreveu no capítulo 29, 13. Jesus fala em João. Mas lá atrás, Deus vem dizendo, buscar-me-eis e me achareis. Então quer dizer que não é só ele. Quando me buscardes de todo o coração. Inteligência, o coração que nos rege as nossas decisões. Tá? E aí eu encerro, porque isso aqui é muito profundo e é interessantíssimo. Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 3, 18, sobre o processo, e ele diz assim, ó, somos transformados à imagem de Cristo enquanto o contemplamos. Eita Deus. A partir do momento que eu me afasto do relacionamento, interrompe o processo da transformação. É quase como que, se eu estou nele, eu estou sendo mudado. A partir do momento que eu deixo o Senhor, eu vou ficar em atraso, eu vou retroceder. Fica paralisado. Lógico, porque uma casa sem relacionamento, ela vai ter um monte de prejuízos. Exato. Jesus não falou que quando
o inimigo chega e encontra uma casa bem organizada, ele não entra, ele respeita. Aleluia. Porém, se ele chegar e encontrar a casa abandonada, né, sem o senhor dela, o que ele faz? Ele entra e com ele traz mais 7. piores. Uhum. Porque essa é a intenção dele. Então, a ideia de congregar é muito mais, e Davi fala isso. Eu vou estar, Senhor, na tua casa. Eu quero morar. O sentido aqui fala de contínuo. Aleluia. Tá? Todos os dias da minha vida, para uma única razão. Não quero estar lá para pedir, não quero estar lá para poder ficar me sentindo, não. Para contemplar a Aleluia. formosura do Senhor e aprender Meu Deus. no seu santo templo, ou no seu templo. E isso para mim eu levo. E aqui eu quero encerrar com muito carinho, dizendo a quem ouvir essas palavras e me vê: não perca o teu amor pelos cultos. Meu Deus. Porque o dia que você não congregar mais, você é uma presa fácil para que o inimigo faça de você alguém insignificante, desprezível e inútil. Meu Deus. Forte, hein? A ideia, eu tenho isso comigo todos os dias. Eu falo: Senhor, me dá força para estar orando diariamente, desejar o Senhor e permanecer. Mas eu sou fraco, mas permaneço. Uhum. Ah, mas eu sou falho, mas eu permaneço. Aleluia. Eu sou dependente do Senhor. Uhum. Sou dependente E a dele. Bíblia vai nos dizer lá, né, que aquele que permanecer até o fim, perseverar. Perseverar. Não tem Né? outro jeito. Não tem outro jeito. Então, cultuar faz parte Ó, do processo. Do céu. Quer morar no céu? Venha cultuar. Não vamos tem cultuar. como. Não tem como. Ah, mas se um dia esse dia chegar, Deus sabe de tudo e a gente vai ter outros meios para se encontrar. Exato. Me fez lembrar, e aqui encerro, de um testemunho de um velório que eu fui Uhum. fazer. E o irmão que faleceu Uhum. naquele mês, viu? Eu cheguei, o pastor, não, ele congregava, irmão, de vez em quando ele vinha na igreja, esses de vez em quando, Uhum. faleceu. E ele ficou sendo velado das 8 da manhã até as 8 do dia, deu 24 horas. Uhum. Então, não fazer a conta, ele ficou mais tempo sendo velado no templo Do que do que quando estava vivo congregando. Meu Deus. Forte, hein? Sangue de Jesus tem poder. Então eu trago como consciência: Uhum. buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Salomão disse também que existem os dias maus que chegará para a gente. E que alguns vai dizer: não tenho força mais. Fala de vigor, né? Uhum. E eu acredito. Acredito que quem toma essa palavra como Davi tinha essa sede, Deus conserva, Deus dá graça, porque a gente está procurando todo dia se envolver com o que vale a pena de É verdade. verdade. Vale a pena cultuar, vale a pena. Não olha para o. Né, a palavra do Senhor fala: não olha nem para a direita, nem para a esquerda, olha somente para aquele que é o consumador, né, da nossa fé. Então, olha para Cristo. Difícil é congregar, às vezes a gente vai ter ali dificuldade, vai ter pessoas que, né, às vezes não igual o pastor falou, você veio para uns, não veio para todos, então vai ser pessoas que você pode somar, vai ter pessoas que você não vai somar tanto naquele período, mas em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus está no controle de tudo. Cultue, né? Congregue, participa. Não tem outro jeito. Depois da pandemia virou muito, né, a rede social, ela virou uma ferramenta assim mais propícia, né? Eu vejo assim, eu não tinha costume do YouTube. Hoje a gente acaba até colocando lá pregação e louvores, enfim. Então ela tá ali, o conteúdo ele tem do jeito que você quiser. Se quer pregação eloquente, tem. Se quer pregação mais calma, tem. Só que nem isso não diminui e nem isenta o teu dever de congregar. Porque, né, Existe a uma comunhão é Existe uma necessária. deficiência, Daiane, que é aquela questão: não congrego, não tenho pastor, não tenho liderança, eu vou quando eu quero. Isso se passou porque um amigo meu me contou que uma vez um pedido de socorro veio e eles dão de que essa estava internada, uma senhora. Não, ela não tem igreja.
ela é direcionada por um pastor que faz todos os dias um devocional no Instagram. Sim. Aham. E o pastor falou para mim, a minha vontade era dizer para a pessoa, pede para o pastor do Instagram vir Sim. orar por ela. É bem isso. Porque quando você não planta relacionamentos, você colhe solidão. Mas quando você cultiva relacionamentos, na hora da tua amargura, você nunca vai estar sozinho. Nunca vai ter. Agora, se a pessoa toda a vida Se isolou, né? se isolou, eu digo sempre, não que você não busque ouvir Deus como nós estamos Sim. fazendo, alguém vai nos ouvir, mas não é o podcast que me mantém, é o meu relacionamento congregacional com irmãos. Isso aqui será, para muitos, a abertura de uma nova ideia, de um novo projeto, de uma atitude nova. E tem gente que vai ouvir, vai presenciar e ver, e talvez é o que faltava para ligar. Para ligar, para ativar, né? Para ativar. Exatamente. Mas existe um contexto, existe uma ideia de relacionamento. E a casa de Deus é isso. Mas a gente vai lá e... Pera lá. Eu vou sempre usar esse termo. Mas tem gente que me chateia? Tem gente que não é legal? Tem. Em todo lugar tem. Em todo lugar. Mas eu nunca vi ninguém pedir a conta porque alguém chateou ele. É verdade. Eu nunca vi ninguém nunca mais ir no mercado comprar porque deu um problema lá. Ele está lá no outro dia de novo. Então eu tenho que ignorar coisas e entender que Deus está acima de tudo isso. Aleluia. E vale a pena servir a Deus e a gente ter paciência e amor ao próximo e servir a Deus com alegria. Glória a Deus. Pastor, muito obrigada mesmo. Obrigada aí pela cooperação aqui, né, no Prosa de Crente. E eu fico muito feliz com essa oportunidade. Também quero agradecer você que nos assistiu, que nos acompanha, que curta, compartilhe, envie para mais uma pessoa, seja o abençoador deste canal e possa aí ser alcançado também. Pastor, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Daiane, e gostei tanto de deixar eu falando. Muito obrigado. Amém. E que se as pessoas quiserem saber mais da gente, glória a Deus, estamos todos os cultos ali. É isso aí. Convida. Quinta-feira agora vai começar. Assembleia de Deus, Rua Cuiabá, Isso 1773. Terça-feira tem culto de ensino, que tá uma bênção. Quinta, sábado e domingo. A verdade é essa, não tem culto ruim para quem tem sede. Eita, eu tô lá dando glória, né? Para a glória de Deus. Obrigada aí você que aguentou. Deus abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.